Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a B3, mas antes, caso você seja novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu like aí no vídeo, pois ajuda esse vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual da B3SA3. Hoje está sendo negociada aí por mais ou menos R$ 12,47. Há alguns dias atrás, essa ação chegou na mínima das últimas semanas, que foi abaixo, inclusive, de R$ 10. Desde então, essa ação estava subindo aí, estava numa sequência de altas, porém, nos últimos dias, a ação começou a cair, logo em seguida que divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2022, o que pode ser uma boa oportunidade de investimento pensando aí no longo prazo. O dividend yield da B3SA3 hoje é de mais ou menos 4,77%, caiu um pouco nos últimos meses porque a empresa diminuiu um pouco a sua distribuição de dividendos, até porque utilizou esses recursos para novas aquisições. Sobre a situação atual da B3, hoje o patrimônio líquido é de mais ou menos 20,6 bi, o valor de mercado da empresa é de mais ou menos 76 bilhões. A dívida bruta hoje é de mais ou menos 12,6 bi, e o caixa da empresa é mais de 15 bilhões, com isso a dívida líquida está negativa. Fator aí que aponta que o endividamento está bem controlado. A empresa também faz parte do novo mercado e o free float é de mais ou menos 96%. Sobre os resultados do terceiro trimestre de 2022, a receita líquida fechou em mais ou menos 2,2 bilhões, sendo que a grande maior parte das receitas que a empresa gera é através do segmento de ativos listados, são as ações, derivativos, renda variável, enfim. A empresa também vem fazendo novos investimentos dentro do ramo de tecnologia, dados e serviços, e isso também vem ganhando cada vez mais força nos resultados da empresa. As despesas da B3 desse terceiro trimestre também aumentaram devido às últimas aquisições e fechou em mais ou menos 470 milhões, mesmo assim considerando as despesas e a receita líquida, a gente vê que a empresa tem margens bem altas e é uma empresa bem eficiente. O EBITDA recorrente é de mais ou menos 1,6 bi, caiu cerca de 8,2% comparado ao terceiro trimestre de 2021. E o lucro líquido recorrente fechou em 1 bilhão 153 milhões de reais, caiu cerca de 10,7% comparado ao terceiro tri de 2021. Sobre o desempenho por segmentos, o que em geral gera mais recursos para a empresa é essa parte de renda variável, ações, enfim, principalmente o mercado à vista e o mercado de derivativos. Porém, se a gente analisar os últimos trimestres, notamos que aos poucos essas fontes de receitas vêm caindo e nesse terceiro tri de 2022 fechou em mais ou menos 1 bi. É um movimento até que bem natural, era esperada essa queda, principalmente por conta na queda nas taxas de juros e o investidor naturalmente vai migrando para a renda fixa e também a redução no valor de mercado dos ativos, as ações que são negociadas no dia a dia na Bolsa de Valores. Isso também pesou no saldo na depositária de renda variável, caiu bastante se a gente verificar o terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2022, tanto os estrangeiros retiraram capital da nossa bolsa, quanto os institucionais locais, pessoas físicas em geral também optaram por migrar os seus investimentos, tiraram aí da renda variável e migraram para a renda fixa. Sobre o segmento de balcão, esse sim aumentou a fonte de receitas da B3, onde no terceiro tri de 2021 foi de mais ou menos 292 milhões e nesse terceiro tri de 2022 fechou em mais ou menos 329 milhões, principalmente por conta de instrumentos de renda fixa. Esse aumento da receita foi de mais ou menos 21%. Esse aumento também foi causado por conta dos aumentos das taxas de juros. A Selic, CDI estão subiram bastante nos últimos meses. E esse movimento é natural. O pessoal tira dinheiro da renda variável e coloca na renda fixa. Sobre o segmento de tecnologia, dados e serviços, esse representa hoje apenas cerca de 18% da receita total da B3. Vem aumentando nos últimos períodos, principalmente por conta das últimas aquisições e fechou nesse terceiro trimestre de 2022 apontando uma receita de mais ou menos 447 milhões de reais. Já considerando as receitas consolidadas da Neoway, que foi uma das últimas aquisições da B3 e foi uma aquisição que envolveu valores bem altos. A tendência é que esse novo segmento ao longo dos anos também aponte esse crescimento. Assim como os demais segmentos, a tendência é que o interesse por investimentos de pessoas físicas institucionais tendem a aumentar ao longo dos anos, até porque hoje a quantidade de pessoas que investem na Bolsa de Valores aqui no Brasil
é bem baixa e a tendência é que aumente cada vez mais. Agora, depois de comentar um pouco aí sobre as receitas, temos essa questão das despesas da B3. Aumentou. No terceiro trimestre de 2021 fechou em mais ou menos 343 milhões de reais. E nesse terceiro trimestre de 2022 fechou em quase 470 milhões. Houve um baita crescimento, inclusive por conta das últimas consolidações de despesas devido às últimas aquisições da B3. A própria Anel aí aumentou bastante as despesas da B3 por conta disso. Mesmo assim, é uma empresa extremamente eficiente. Se a gente pegar aí as receitas e pegar os custos e despesas, a gente vê que esses valores são bem baixos. As margens de eficiência da B3 são bem altas. Isso ainda não é nenhum fator de risco que deva chamar atenção negativamente para os investidores. Sobre a geração de caixa, é uma empresa que gera também bastante caixa. Cada transação que ocorre na Bolsa de Valores, a B3 está gerando receitas com isso e, consequentemente, gera caixa. O caixa líquido desse terceiro trimestre de 2022, proveniente das atividades operacionais, fecharam em mais ou menos 2,5 bi. O fluxo de caixa das atividades de investimentos fecharam em mais ou menos 50 milhões negativos. E o fluxo de caixa de atividades de financiamento tiveram alguns destaques. Recompra de ações pesaram aí mais ou menos 750 milhões de reais. Houve emissão de debêntures que aumentaram o caixa em mais ou menos 3 bi. E também ocorreu amortizações de empréstimos, juros e debêntures também tiraram aí do caixa da B3 mais ou menos 3,9 bi. Na prática, o fluxo de caixa das atividades de financiamento fecharam negativo em mais ou menos 2,4 bi, principalmente por conta do pagamento dos empréstimos e das recompras de ações. Considerando o fluxo de caixa das atividades operacionais, investimento e de financiamento, o caixa fechou positivo em cerca de 37 milhões de reais. O que eu sempre gosto de analisar e prestar bastante atenção é essa parte operacional. Se a parte operacional está gerando recursos, a empresa pode utilizar esses recursos para pagar os seus financiamentos e realizar novos investimentos. A situação do caixa e da geração de caixa da B3 é realmente muito confortável. É uma empresa que gera muito caixa e gera caixa muito rápido. E sobre o endividamento atual da B3, a dívida bruta é de cerca de 12,3 bi, onde no curto prazo a empresa deve pagar mais ou menos 1,8 bi e no longo prazo 10,5 bi. Considerando a situação atual da dívida bruta da empresa, em menos de 2 anos, a B3 gera recursos suficientes para pagar o seu endividamento bruto. Ou seja, a dívida da B3 também atualmente não é muito relevante e a empresa tem total capacidade de honrar o seu endividamento. Pegando aí os resultados dos últimos anos, notamos que o lucro líquido vinha crescendo bastante, assim como a distribuição de proventos. Nos últimos períodos ocorreu uma pausa e um declínio, tanto no lucro líquido como no pagamento de proventos. Esse movimento aqui também foi natural, porque ocorreu o aumento das taxas de juros e, como eu já mencionei, o pessoal tende a sair da Bolsa de Valores e ir para investimentos da renda fixa, pois podem estar mais atrativos. Porém, mesmo assim, a B3 vem conseguindo apresentar bons resultados. E quando a taxa de juros voltar a baixar, os resultados da B3 devem continuar aumentando e essa tendência de crescimento deve continuar ocorrendo, até porque a tendência é que cada vez mais pessoas busquem por investir o seu dinheiro através do mercado de capitais. E como a B3 é a única bolsa de valores que temos aqui no Brasil, não existe nenhum outro tipo de bolsa aqui no nosso país, a tendência é que os bons resultados continuem ocorrendo. Sobre dividendos, também é uma empresa conhecida por pagar grandes dividendos aos acionistas e em alguns anos a empresa inclusive pagou mais dividendos do que teve de lucro, como podemos ver aqui no ano de 2019 e de 2020. Isso ocorreu porque a empresa tinha reserva de lucro e tinha caixa para realizar esse pagamento de dividendos. Em 2021 o payout fechou em mais ou menos 95,3% e atualmente o payout está em cerca de 48,54%. A B3 freou um pouco os dividendos que distribuiu aos acionistas, pois realizou grandes aquisições recentemente e utilizou o seu caixa para isso, também precisou de empréstimo e agora vai precisar amortizar e pagar esse endividamento. Por conta disso, a empresa pisou um pouquinho o pé no freio dos dividendos e hoje tem um payout aí de mais ou menos 50%. Particularmente eu acredito que nesse ano de 2022 o payout deve continuar aí mais ou menos nesse patamar. Metade do lucro líquido a empresa utiliza para pagar os seus acionistas e a outra metade para continuar alavancando as suas atividades operacionais. E como é de se esperar, normalmente a B3 realiza 4 distribuições de dividendos por ano e no final do ano de 2021 ocorreu essa última distribuição do ano. Provavelmente
em dezembro de 2022, a empresa também deve anunciar uma nova distribuição e pagar logo em seguida os dividendos aos acionistas. Portanto, quem hoje tem ação da B3 provavelmente vai receber pelo menos mais uma vez os dividendos da empresa, que também é conhecida por pagar bons dividendos aos acionistas. Sobre os indicadores fundamentalistas da B3, atualmente o dividend yield é de mais ou menos 4,8%, caiu um pouco, até porque o payout hoje é de mais ou menos 50%. Porém, como os resultados no longo prazo são crescentes, a tendência é que ao longo dos anos o dividend yield seja cada vez maior. O preço sobre lucro, 17,63, e o P sobre VP, 3,68, são dois indicadores que apresentam um valor um pouco mais alto, até porque a B3 é uma empresa de crescimento, vem fazendo grandes aquisições e é uma empresa que vem tendo aí um crescimento orgânico, ou seja, não tem tantas dívidas. Inclusive tem uma dívida líquida sobre o EBITDA negativo, hoje a empresa tem mais caixa do que dívida, justamente por isso existe esse ágio na ação da B3. É uma empresa também muito eficiente, tem uma margem líquida de mais de 40%, o ROI também é muito bom, mais de 20%, e ao longo dos anos é esperado que essa tendência de crescimento nas receitas e nos lucros da empresa continue ocorrendo. Mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe seu like, pois ajuda o vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixo novamente o convite para você se inscrever aqui no canal, inclusive acompanhar a carteira de investimentos do canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Um forte abraço e até o próximo vídeo.